Gênesis capítulo 5, verso 24. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia. Muito obrigado, irmão. Gênesis capítulo 5, verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu gostaria de falar nesta noite sobre andar com Deus. É interessante que o cântico que nós cantamos, um dos cânticos, fala disso, né? Andar com Deus. Quando eu estava lendo sobre esse texto, durante essa semana, pensando nesse texto, estava pensando justamente na minha vida e na vida de cada um de nós. E me veio à mente estas considerações. Andando como Enoque andou nos nossos dias. É interessante que a Bíblia, a palavra de Deus, ela muitas vezes, repetidas vezes, nos mostra uma imagem representando a vida com Deus como uma caminhada. Biblicamente falando, a vida com Deus é uma caminhada. E a Bíblia então ela vem nos exortando, e nós temos que estar atento àquilo que ela tem dito para nós. Há muitos textos, alguns textos que a Bíblia nos faz lembrar dessa questão tão sublime, tão importante, que é a nossa vida, que é o nosso andar com Deus. Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, andar na direção do Espírito, é andar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, andar na direção do Espírito. Quando eu ando na direção do Espírito Santo, a carne não toma espaço na nossa vida. A concupiscência da carne, ela tende a crescer quando nós não andamos no Espírito, ou seja, quando nós não andamos em direção do Espírito Santo de Deus. Efésios 5:2, andai em amor. Andai em amor. Se ouve falar muito de amor, mas andar em amor requer uma vida onde temos que ter dentro de nós uma decisão de amar. A decisão de amar é amor. A Bíblia nos exorta então a andar em amor. Colossenses 2,6 diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Quando eu recebo Jesus na minha vida, Ele transforma a minha vida. Quando você recebeu Jesus, Ele transformou a sua vida. E a partir daí a nossa vida, ela tem que ser diferente. Se um dia Cristo entrou na minha vida, então eu tenho que andar nele. Eu tenho que andar na direção do Senhor. Andar nele. 1 João 1 verso 7 vai dizer: se porém andarmos na luz,
como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus. Andar com Deus, andar como Enoque andou nos seus dias, nós também precisamos andar como ele andou, testemunhando a nossa fé também nos nossos dias, que são dias difíceis. Aqui em Gênesis capítulo 5, nós vemos aqui um exemplo de andar com Deus de Enoque. Embora Enoque não se fala muito dele, você não vê uma narrativa grande da vida de Enoque, mas as questões que se referem a ele, os textos que se referem a ele, nos mostra que ele foi um homem que andou com Deus. Ele foi uma referência no seu tempo, em um tempo muito difícil. Dias difíceis têm vindo, como nós cantamos, e virão dias difíceis. Enoque andou com Deus na sua época e andou em dias muito difíceis. Então não se fala muito dele. O escritor de livros aos Hebreus, ele menciona Enoque ali, Hebreus capítulo 11. Enoque, ele é colocado ali na galeria dos grandes heróis da fé. Hebreus capítulo 11 fala de muitos heróis da fé, homens que pela fé fizeram tantas coisas, homens que serviram a Deus. E quando chega a vez de Enoque, a Bíblia diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Enoque tinha uma comunhão tão grande com Deus no seu tempo, que Deus olhou para a vida de Enoque no mundo rebelde, no mundo distante de Deus. O texto diz que Deus arrebatou Enoque, Deus tirou Enoque e o levou para o céu. É interessante essa questão. Como assim? Como assim Deus tirou Enoque? E quando olhamos então para esse texto, podemos ver que o andar de Enoque com Deus, ou seja, a sua vida, quando fala andar com Deus, refere a sua vida. Andar com Deus refere às suas atitudes. Andar com Deus refere às suas decisões. Andar com Deus requer as suas escolhas. Andar com Deus é escolher bem. Andar com Deus é fazer a diferença, ainda que existem muitas questões que vêm contra os princípios da Bíblia, vêm contra os princípios cristãos, mesmo em um momento onde a honra de Deus se tenta manchar a honra de Deus, e isso é impossível porque Deus é santo. Mas existem situações em que tenta ferir o Senhor. E Enoque então ele viveu em dias assim. A vida de Enoque, ela nos ensina
Enoque viveu numa época onde a maldade aumentava cada vez mais. Enoque, ele viveu em dias anteriores a Noé. Enoque é a 7ª geração de Adão. E algumas gerações antes de Noé aparecer na arca, já estava Enoque. Biblicamente, Noé, bisneto de Enoque. E quando a gente olha desse ponto de vista, nós vemos que a maldade no coração do homem já estava presente nos dias de Enoque. A maldade humana aumentava cada vez mais. E ele viveu nesses dias anteriores ao dilúvio. O texto lá de Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, diz que o coração dos homens era só maldade continuamente. Continuamente. Então até que ali em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. E essa maldade não se instalou só ali com Noé, próximo ao dilúvio. Lá atrás, gerações atrás, a maldade já vinha crescendo no coração das pessoas. O homem estava se afastando de Deus. Na verdade, Enoque, ele também foi um pregador disto. Enoque, ele pregou sobre a justiça de Deus que haveria de vir. É interessante isto. Deus olhou para a terra e viu o distanciamento da sua criação, o quanto que a criação estava longe. Deus olhou e viu o gênero humano corrompido e longe. Mas também, quando Deus olhou para uma geração corrompida, embora Deus, pela sua onisciência, Deus já sabia o que iria acontecer acerca da arca. Deus já sabia acerca do dilúvio. Mas lá antes, gerações antes, vemos assim um povo, os homens perdidos. E no meio desse povo perdido, desses homens distanciados, Deus viu um homem que andou com Deus. Deus viu um homem que testemunhou a sua fé. Quero dizer para você que está aqui, nessa geração que temos vivido, onde as pessoas se corrompem, Deus está vendo você. Deus está vendo a igreja. E a igreja precisa fazer a diferença na nossa geração. Enoque fez essa diferença. Deus olhou e viu no meio daquela confusão toda, daquele abandono, Deus viu Enoque. Deus viu um homem que andava com Deus e o agradava. Pela onisciência de Deus, Deus viu lá o Enoque. O seu bisneto também vai andar comigo, que foi Noé. É interessante que o modo de vida de Enoque, na sua geração, o estilo de vida dele, a maneira que ele viveu, foi a razão porque Deus se agradou dele. E por causa da sua fé, Deus o levou com vida para não passar para a morte. Deus levou Enoque para o céu, para estar com ele. Como já falamos, Enoque foi a 7ª geração. Depois ele foi bisavô de Noé. Deus o livrou do juízo. Como Deus o livrou? Deus arrebatou Enoque, levou para o céu. Deus livrou do juízo, do dilúvio que ia acontecer gerações à frente, nos dias de Noé. Interessante que Enoque significa o consagrado ou
o dedicado ou o iniciado. Interessante, são sinônimos de Enoque. Gostei muito desse termo, Enoque, o consagrado. Deus viu um homem consagrado no meio da sua geração. Se consagrarmos a nossa vida a Deus, Deus vai nos ver também, meus queridos, no meio dessa geração. E vamos ser a diferença no meio desta geração. Na verdade, Enoque, ele foi uma voz da justiça de Deus no seu tempo. Ele foi um pregador que denunciou o pecado também, como muitos na sua geração. A carta de Judas, Epístola de Judas, pertinho de Apocalipse ali, ela menciona Enoque. Judas, Epístola de Judas só tem um capítulo, só um. Judas, a Epístola de Judas, verso 14:5, vai falar disso. Vai falar que Noé foi um pregador. Noé, ele advertiu a sua geração acerca do juízo vindouro. Ele fez a diferença na sua geração. E realmente Enoque não morreu como todos morrem, mas Deus o tomou para si. Ele iniciou uma caminhada. Ele iniciou a sua caminhada e foi para junto de Deus. Quando eu vejo a vida de Enoque, eu começo a pensar um pouquinho nos nossos dias. Enoque é um exemplo que devemos viver como cristãos nos nossos dias. Como se tem falado que dias difíceis chegaram. E a Bíblia diz que dias difíceis iam chegar. E esses dias chegaram. E é no meio desses dias difíceis que nós temos que ter uma postura de cristãos de bons testemunhos. É no meio dessa nossa geração que temos que testemunhar a nossa fé. Enoque então é um exemplo que devemos viver como cristãos nos nossos dias. É interessante que a Bíblia diz que Enoque não correu com Deus, mas Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus. É interessante pensar sobre isto. Ele andou com Deus. Andar. O que é andar? Andar fala de regularidade. Andar com Deus é uma vida de regularidade. É fazer algo repetidamente. É fazer algo continuamente. Um atleta, quando ele vai correr uma longa distância, ele não começa com uma explosão. Ele não começa com uma explosão. Ele não começa com uma explosão de energia, mas ele começa e vai firme. Ele vai firme até o fim. Ele não desiste. Ele vai aumentando de acordo com a necessidade. Uma corrida de longa distância, salve as devidas proporções, é claro. Um atleta, quando ele começa numa corrida de longa distância, ele começa a correr com força, já de cara, ele vai se cansar e vai ficar pelo caminho. Mas ele começa no seu ritmo e vai até o fim. Ele mantém o ritmo, ele mantém o foco. Da mesma forma, nos nossos dias, você já viu isto? Muitas pessoas começaram a carreira cristã
Muitas pessoas começam com uma explosão a sua vida cristã, começam com toda a força, com toda a energia, mas ao longo da caminhada, quando vêm as lutas, quando vêm as crises, se cansam e desistem. Se Enoque no seu tempo, na sua geração, tivesse desistido, mas ele não desistiu. Muitos dos nossos dias têm realmente desistido, têm ficado pelo caminho. Tem um hino muito antigo que nós cantamos, e até faz tempo que a gente não canta, diz o seguinte: que muitos que corriam bem, hoje de ti longe vão. Quantas pessoas você conhece que pararam pelo caminho, estão distantes, cansaram? Mas o que Deus quer de nós, queridos irmãos, você que sai na sua casa, nos acompanhando pela live, o que Deus quer de nós, que estamos aqui nesta noite para buscar o Senhor, o que Deus quer de nós é que simplesmente andemos com Ele. O que significa simplesmente andarmos com Deus? É prestar atenção no nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. É as nossas respostas na hora certa. É o nosso não quando tem que ser dito. É o sim quando tem que ser dito. São as nossas escolhas. São os nossos compromissos com a sociedade e com Deus. Andar com Deus é viver uma vida de coerência. Andar com Deus é pregar aquilo que vive. Andar com Deus é sempre apontar o caminho para as pessoas que estão do nosso lado. Quantas pessoas estão do nosso lado desesperadas, sem Deus? E quando você anda com Deus, você tem essa oportunidade de apontar o caminho para as pessoas, de apontar a esperança para as pessoas. O que Deus quer de nós é isso, querido, é que simplesmente andemos com Ele. Andar com Ele é ser sóbrio, atento, é ser fortalecido na sua palavra, se apegar na Bíblia. Apegue-se à Bíblia, apegue-se à palavra de Deus. Andar com Ele, viver na direção do Espírito Santo de Deus, deixar que Ele domine, deixar que Ele cuide, deixar que Ele guarde o nosso coração, encher o nosso coração das coisas de Deus, para poder refletir das nossas atitudes diante das pessoas, para manter o nosso foco, o nosso ritmo de uma caminhada bem-aventurada, de uma caminhada continuamente com Deus. Só vamos conseguir isto quando nós derramarmos nosso coração perante o Senhor, alimentar a nossa alma da palavra e viver a palavra, se basear na palavra de Deus, porque os dias são maus. Quantas pessoas têm criticado o Evangelho? Quantas pessoas você encontra por aí que estão realmente longe de Deus? Mas nós, como igreja, temos que fazer a diferença nos nossos dias. É isso que Deus quer de nós. Portanto, a palavra de Deus para nós é hoje, é isto: continue andando com Deus, seja consistente em seus relacionamentos com Jesus Cristo, com a palavra de Deus. É isso que Ele quer para nós. A igreja, nós como igreja, você, cada um de nós, se nós não realmente derramar nosso coração perante o Senhor, não nos alimentar da palavra de Deus, nós não vamos conseguir. Aqueles que não buscar o Senhor, não se alimentar da palavra, não se firmar na palavra, não ter um compromisso com Deus, não vão conseguir continuar firmes até o final.
não vão. Então, querido, os tempos que estamos vivendo hoje é tempo de se apegar com Deus, é tempo de se buscar ao Senhor, de consagrar a nossa vida ao Senhor, como Enoque, o consagrado. Você seja um consagrado, uma consagrada a Deus, para fazermos a diferença nos nossos dias que temos vivido. Tem pessoas olhando para você, meu querido. Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas lá no teu trabalho olhando para você. Os teus vizinhos estão olhando para você. Nas tuas atitudes, nos momentos com mais inusitado que você imagina, tem pessoas olhando para você para ver a nossa reação. Tem pessoas olhando, tentando ver o nosso compromisso com Deus, com o seu reino. Então, quando a gente dá um deslize, quando a gente se afasta do Senhor, quando um crente se afasta do Senhor, diante do mau exemplo, também as pessoas criticam, as pessoas perdem o foco. Então pensa nisso. Vamos viver uma vida de compromisso com Deus, que você e eu, cada um de nós, sejamos os Enoques do nosso tempo. Onde estão os Enoques do nosso tempo? Que sejamos assim. Sabe por quê? Porque assim como Enoque foi arrebatado, assim como Enoque andou em dias difíceis, nós também estamos andando em dias difíceis. Vou dizer uma coisa para você: tudo isso tem acontecido, não pode surpreender o cristão, porque está na Bíblia. Creio também que a porta aberta que Deus coloca para o seu povo, para a sua igreja, para o seu filho, essa porta nunca vai fechar. Não importa aquilo que aconteça, Deus, como disse aqui já hoje, Deus tem promessa para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem bênção para você. Você crê nisso, querido? Então não importa a luta que você tem passado, continue firme. Continue firme com Deus. Não vacile, não desista. Não tire o foco. Olhe para o Senhor, o autor e o consumador da fé. Olhe firmemente para Ele. Não desista, continue firme. Enoque permaneceu firme na sua geração e foi trasladado, foi levado. Vamos permanecer firme, porque um dia Cristo há de vir para buscar a sua igreja. Um dia seremos arrebatados, e pode ser que seja na nossa geração, quem sabe? Quem sabe? Ou para o futuro, não sabemos quando. Mas a grande verdade é que Cristo vem para buscar a sua igreja. E enquanto Ele não vem, nós temos que estar prontos para dar bom testemunho, que possamos andar com Deus na nossa geração, aguardando o dia em que Cristo há de vir para buscar a sua igreja. E aí podemos cantar: Maranata, vem Senhor Jesus. Que possamos testemunhar o Evangelho, que possamos salvar pessoas através do nosso testemunho. Não olha para homem, querido, não fica olhando para homem. Muitas pessoas têm desistido da carreira cristã, têm abandonado a igreja, os caminhos do Senhor, porque estão olhando para homens. Não desiste, olhe para Jesus Cristo, não olhe para homens, olhe para Jesus e fique firme com Deus, porque um dia seremos também levados desta terra para estar com Cristo. Louvado seja Deus por isso. Creia nisso, querido, creia nisso com todo o seu coração. Um dia seremos levados para a presença do Senhor Jesus. Alguns estão indo antes. Alguns estão indo antes.
mas Jesus Cristo está recebendo aqueles que estão indo antes, mas um dia Ele vem buscar aqueles que estiverem aqui. Estaremos para sempre com Ele. Louvado seja Deus por isto. Que Deus esteja restaurando e levantando Enoques no nosso meio, para fazer a diferença na nossa geração. Amém? Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Na tua presença, Senhor, é onde eu quero sempre estar. Cada instante perto de ti é onde aprendo a descansar. Quando tua voz fala ao meu ser, meu coração encontra a paz. Teu santo amor me faz viver, em teus caminhos sigo mais. Eu sinto tua graça me envolver, tua mão segura o meu andar. Mesmo em meio à noite eu posso crer, tua luz jamais vai se apagar. Porque viver contigo é caminhar pela fé, é ver milagres florescendo onde nada mais houver. Viver contigo é respirar tua comunhão, é levantar as mãos ao céu e te entregar meu coração. Tu és a força do meu ser, a esperança em meu viver. Se antes eu não conseguia ver, hoje tua luz me faz vencer. Em cada passo, em cada altar, eu quero mais te conhecer, te amar, te honrar, te adorar, em tua vontade permanecer. Eu sinto tua graça me envolver, tua mão segura o meu andar. Mesmo em meio à noite eu posso crer, tua luz jamais vai se apagar. Porque viver contigo é caminhar pela fé, é ver milagres florescendo onde nada mais houver. Viver contigo é respirar tua comunhão, é levantar as mãos ao céu. Se estou contigo, Nada vai me separar, teu amor me sustenta, me ensina a confiar. Teu Espírito me chama para mais perto estar, e
a minha alma vive só pra te adorar. Porque viver contigo é caminhar pela fé, é ver o impossível se mover quando eu me ponho de pé. Viver contigo é mergulhar em tua unção, é levantar as mãos ao céu, te render corpo, alma e coração.